pessoas, aqui é o Tucas e sejam bem-vindos ao Pompush, o podcast do Pompano, que chega no seu 4º episódio, é isso, produção? Creio que sim. A gente tá gravando um pra frente sempre agora, né? Então a gente já tem outro podcast gravado, tá sendo editado, e estamos gravando um novo. Então esse seria o 4º ou seria o 5º? Confirme agora. Quarto podcast. 4º com certeza. Então é isso, chegamos no nosso 4º episódio, agradecendo a participação de vocês, agradecendo ao apoio dos nossos apoiadores que estão nos ajudando a atingir a nossa meta, a meta para o Pompano Docs. Lembrando que no último podcast que a gente falou a respeito do Cloud Gaming, a gente fez uma perguntinha da semana, né, no melhor estilo Jovem Nerd. A gente fez uma perguntinha da semana para saber como que tá a interação de vocês, como é que tá a percepção público aqui do Pompano, tanto em relação a jogar nos dispositivos móveis, quanto, né, como que a galera enxerga o Cloud Gaming. E no final desse episódio, como a gente tinha falado que a gente quer sempre entrar direto no assunto para não enrolar muito vocês, se você tiver interesse de ver como que foi essa pesquisa, você fique aí até o final, que quando a gente encerrar o assunto aqui, a gente vai estar lendo como que foi a divisão do público em relação a essas coisas, beleza? E no podcast de hoje, nós vamos estar falando de um assunto que é um assunto que é uma hidra. Ele corta uma cabeça, mas daqui a um pouco surge de novo no Twitter a galera discutindo a respeito disso, que é o Dark Souls dos assuntos da indústria de games, que seria... Você diria, Tucas, que é um assunto que a gente vai ter dificuldade pra falar sobre? Vamos ter muita dificuldade, o William Maneira do Jogatina Maneira. Nós vamos ter muita dificuldade porque hoje nós vamos estar falando sobre o Easy Mode no Dark Souls. Mas não só Dark Souls, na verdade, né? Todo jogo deve ter um modo fácil. Basicamente é isso. E pra falar sobre isso, né, o William Maneira já fez o favor de interromper o meu monólogo inicial. Estamos aqui também com eles, DJ Upside Down. E também com Léo Dots. E aí, galera, tudo bom com vocês? Saudades, eu não apareci no episódio passado. Melhor forma de mandar uma pergunta pras pessoas que elas não podem responder. Tomara que o pessoal responda em casa. Tipo, o pessoal manda boa noite pro William Bonner, sabe? Não, imagina você falar assim, tudo bem com vocês, a pessoa não fala que tá tudo bem. Isso me irrita, pô. Aí o Léo vai ficar sendo visto como arrogante na internet, porque não responde de volta. Se a pessoa não tá bem, você vai ficar bravo, é isso? Eu fico bravo, eu não quero saber se ela tá bem ou não. Eu pergunto por educação. Ela tem que ser educada e falar que tá tudo bem. Não importa o que aconteceu na vida dela. Eu quero adiantar pro público que provavelmente a pessoa que vai ter a maior dificuldade pra falar sobre a dificuldade nos jogos é o Léo, porque ele tá fissurado, acabou de sair 12 Minutes e ele tá falando assim, gente, pelo amor de Deus, vamos gravar o podcast em 12 minutos pra poder ter 12 Minutes. E ele não é o único. E o Fuji está jogando Pokémon. É basicamente isso aí. Fuji, é isso aí, jogando Pokémon, vozinha do Fuji aí jogando Pokémon. Tá jogando Pokémon, beleza então, gente, vem com a gente. Mas, rapaz Tucas, senhor Tucas, Tuquinhos, conta uma coisa pra mim. Da onde que surgiu o tema desse podcast maravilhoso que a gente tá discutindo aqui hoje? Ai, cara, então, basicamente, se a gente for pegar a origem mesmo, esse tema aqui surgiu, o gênero Souls, um assunto muito discutido na internet, é a questão de... a gente vai falar de outros jogos, tá? Não só de Demon Souls, porque, né, existem outros jogos difíceis aí, e a galera fala, enfim. Pra algumas pessoas não, né? Então, a galera discute se deveria ser um padrão que absolutamente todo jogo tenha um modo easy, né? O famoso easy, medium, hard. Deu uma desafinada aqui. O famoso... Mas todo mundo discute se deve ter um modo easy, principalmente nos jogos Souls-like, tá? E essa discussão, ela sempre volta no Twitter. Eu até vi um comentário muito bom, muito maravilhoso. Eu vi 2 comentários maravilhosos sobre essa discussão, mas esse se destaca, que é o cara que falou assim, eu acho que todo jogo devia ter um modo easy, porque daí a gente para de discutir isso aqui no Twitter, porque volta e meia esse assunto volta, tá ligado? O Twitter tem que acabar. É isso que a gente tinha que falar aqui, tá ligado? O Twitter tem que acabar. É um monte de discussão inútil. Mas aí não pode acabar, porque daí não acaba as pautas do podcast. Tá pensando pequeno, DJ. Não acaba. Twitter, continue aí, pelo amor de Deus. A gente tá recém no episódio 4, por favor, fica aí. O fato é que assim, tá? Vamos partir do ponto de partida. A galera discute muito a questão da visão artística que envolve isso, a visão que tem uma turma que é do gênero Souls-like, né, que é o True Gamer, que é do Get Good, tá ligado? Que é, mano, a galera tá
reclamando disso aí porque é Nutella, vocês não querem jogar jogos, antigamente não tinha isso, pipipi, popopó. Tem muitas bilhares de facetas dessa parada, que não abrange só os jogos Souls-like, tá? E de começo... Cara, de começo eu quero saber a opinião de todo mundo, porque assim, eu acho que a gente tá... A gente vai fazer isso em todo o podcast? Todo mundo a gente vai chegar assim, qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião? Passando eu acho que é uma boa maneira da gente contextualizar o que cada um acha antes de a gente começar a bater boca e brigar. Eu acho assim, ó, eu acho isso bom, talvez fique um pouco meio repetitivo de vez em quando, né? Mas eu acho que é importante o público dizer o que acha disso, comente aí embaixo. A gente lê os comentários, fale aí o que você acha desse... É bom todo mundo dar uma passada de microfone no começo, assim. Eu acho bom, sabe por quê? Porque daí o público que já tem a sua opinião, ele escolhe pra usar, esse filho da puta aí, esse filho da puta tá, esse filho da puta eu não concordo com ele, eu vou odiar ele até o final. Ele fecha. Ou fecha. Você tem que escolher lado já no começo do podcast. Ou ele fala assim, esse maluco aí falou, esse é o cara que tá me representando aí no podcast. Que você pode falar uma coisa que vai concordar no início, e aí você faz a cabeça da pessoa pra ela concordar com você naquele início, e aí você fala qualquer merda pra frente, ela já tá com a cabeça de concordar com você, ela já vai concordar com você qualquer merda que você fala, entendeu? Beleza, então eu vou ser o último de novo, porque ninguém vai querer minha opinião, que nem no último podcast que eu tive que Exatamente. me inserir. E vamos ver quem é a ordem aqui no Discord pra eu falar com vocês, perguntar quem vai ser a primeira pessoa. DJ Upside Down, o que você acha disso? Cara, simplesmente não tem que ter, né? Qual que é o sentido? Se o jogo assim, se o cara cria o jogo e fala, vai ter modo easy, tá bom. Agora, se é uma opção só pra atingir mais público, não tem que ter, pô. Se você tem que ter o modo easy, você vai ter que ter o modo hard. Porque não é easy ou normal, tá ligado? Qual que é o sentido? Não faz sentido isso. O easy é só, esse jogo aqui a gente quer atingir o maior público possível, etc e tal. Vamos colocar o modo easy. Mas assim, o que você fez pra colocar o modo easy? Você tá fazendo isso porque o seu público é um público mais casual, assim, que não quer uma dificuldade, alguma coisa do tipo, ou o seu jogo é tão difícil que você quer achar alguém. Isso é errado, cara, tá ligado? Isso é errado. Você não pode, porque seu jogo é difícil, colocar o modo easy. Não faz sentido. Só coloca o modo easy se for um jogo, tipo, com a história, vamos lá, The Last of Us. A dificuldade de passar o jogo é tão importante assim pro jogo? Não é, tá ligado? Agora um Dark Souls da vida é. Não tem como. É isso. Show. Ó, opinião fortíssima de começo, queimando a largada. Vou abrir uma aspas aqui, que não é pra estar dentro do podcast. Eu acho que eu tava confundindo um pouco o tema do podcast. Porque quando vocês estavam falando assim, todo jogo deveria ter um modo easy, é diferente de o desenvolvedor decidir se o jogo dele deve ter um modo easy ou não. Não, mas é que essa faz parte da discussão, entendeu? Isso faz parte da discussão, cara. Faz totalmente parte. Tem certeza? Aham. Inclusive, quando eu for falar, eu tenho esse ponto aí pra... Não, porque então, quando você perguntar qual que é a minha opinião, eu vou ter duas respostas diferentes, entendeu? Você já pulou na frente do Will, já vai daí. Manda brasa que eu vou acabar com vocês todos com o meu argumento. O Will... Não, só um pouquinho. Então eu vou contextualizar isso aqui, ó. O Léo passou na frente do Will. Aqui ele vai falar agora. Beleza. E como o Will, ele tem um argumento Master Tycoon, que ele quer destruir todos com ele, eu vou falar depois do Léo. E vamos ver se ele vai chegar com o Hadouken. Eu vou ver se o Will tá com as 5 partes do Exódio ali pra desmoralizar todo mundo aí. Beleza. Vai lá, Léo. O que você acha? Então, a minha opinião é a seguinte. Quem define se o jogo deve ter um modo easy ou não é o próprio desenvolvedor. Se ele não quer que tenha um modo easy, você não pode obrigar, o bagulho é dele. E outra, se ele tá falando que o jogo dele não deveria ter um modo easy, é porque faz totalmente sentido pro mundo que ele criou ali, né? Pra história que ele criou. Que nem o Dark Souls. Se os caras não querem lançar um modo easy, é porque não faz sentido pro universo que eles criaram lá. Fim de papo, acabou o assunto, falou braço. Vai jogar 12 Minutes, é isso aí. Essa foi a participação do Léo no podcast. Brincadeira, fica aí. Então, beleza, cara. Antes de pro Will que tá com as 5 cartas do Exódio ali, que eu acho que eu tenho uma ideia do que é que ele vai falar, eu vou passar a minha visão a respeito dessa parada aí, tá? Novamente, usando a carta da pessoa formada em jogos digitais, meus jogos. E a outra carta da auto-pergunta. Exatamente. Seguinte, pra mim, o maior problema dessa discussão toda, tá? É que no Twitter a galera confunde acessibilidade com dificuldade. Acessibilidade não é fazer o jogo ter um modo easy, tá? Você colocar por empresas grandes, vamos dar de exemplo aí, sei lá, uma Ubisoft botar num Assassin's Creed um modo easy, ela não vai estar fazendo aquele jogo ser acessível. E essa é uma discussão que a galera sempre fala, a galera levanta a bola e os jogos têm que ser mais acessíveis, bota o modo fácil. Mano, veja, quem tiver oportunidade, pra quem é PCD, né, e pôde jogar o The Last of Us Part 2 em modo acessibilidade, tem, nossa, um trabalho incrível
incrível ali no jogo pra recursos que dá, né, pro jogador que é PCD, pra quem não sabe, é uma pessoa com deficiência, eu acredito que seja isso do PCD. O jogo, The Last of Us Part 2, ele tem um trabalho incrível de acessibilidade, pensado pra pessoas que têm alguma limitação auditiva ou visual, em que não é simplesmente pegar e deixar o jogo fácil, tá? Inclusive, para pessoas que têm, né, que são PCD, elas muitas vezes não gostam de saber que o trabalho que tá sendo feito pra elas jogar o jogo, né, que é pra ser inclusivo, é simplesmente deixar o jogo mais fácil. Não, essas pessoas não precisam disso, elas precisam de recurso de acessibilidade, modo daltonismo, modo de, sabe? Não se resume simplesmente a deixar o jogo fácil. Vai daí um ponto, ok? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Acessibilidade não é deixar o jogo fácil, certo? Segundo ponto é que eu realmente acredito que o jogo ele ter modo hard, easy, medium, ele não altera a intenção, ou melhor, a experiência que eu tive com o jogo. No caso, vou jogar Dark Souls, se Dark Souls passar a ter um modo fácil, medium, tanto faz, porque pra mim, eu vou escolher o modo que eu quero jogar, né, no hard, porque eu gosto de Dark Souls do jeito que ele é, sem mexer nada. Não muda a experiência de ninguém. Porém, cara, a decisão final disso, concordo com o Léo, é do desenvolvedor. O desenvolvedor tem que escolher se ele quer ou não ter um modo easy, se ele quer ter aquele modo, não sei se tem um nome específico pra isso, que é tipo quando o jogo não revela exatamente qual é a dificuldade, que ele se adapta ao jogador. Tem um nome pra esse modo, não sei se vocês sabem disso. Dificuldade dinâmica? Sei lá. Eu acho que é eu acho que é dificuldade dinâmica. E, tipo, eu acho que esse é um peso muito grande que deveria ficar na mão do desenvolvedor. Porque muita gente discute joguinhos são arte, jogos são arte. Aqui, na opinião de todo mundo, acredito que jogos são arte, né? Todo mundo aqui no podcast, digam sim ou não. Jogos são arte no geral? Sim. Essa discussão é muito não tem. Ampla, né? Pois é, mas eu... É porque se você fala assim, jogos são arte, beleza, todo mundo fala, sim, é arte. Então agora assim, o que é arte? Eu pergunto pra vocês. Entendeu? E daí a gente entra numa espiral do inferno. Calma, vamos deixar por isso pro podcast de jogos são arte. Mas basicamente, pra quem vê vai ser o primeiro podcast com mais de 1 hora, né? Vai ter 3 dias de duração. Pra quem consegue ver, então vamos dar uma leve modificada, pra quem consegue ver certas etapas da produção e criação de jogos como trabalhos artísticos, eu vejo esse lance de você chegar pro desenvolvedor e falar assim, ó, põe um modo easy no seu jogo, você é obrigado a pôr, quando você chegar pro Michelangelo pintando a Capela Sistina e falar pra ele, ô Michelangelo, o pau do Adão tá meio pequeno, faz maior aí, por favor. Não gostei, tá pequeno, sabe? Porque não dá, eu não consigo entrar na minha cabeça de ser uma obrigação. Mas eu não acho que isso seja uma comparação válida, porque, primeiro, no final das contas, beleza, jogos são arte, mas jogos são também produtos e jogos são também mídias interativas. Então, assim, elas são feitas pra serem consumidas por outras pessoas. Mas quem são as pessoas? Quem é o público-alvo? Você não vai interagir com uma pintura, entendeu? Então, a comparação não faz muito sentido pra mim, sabe? Eu acho que depende do jogo, mano. Por exemplo, um Candy Crush não é arte, tá ligado? Mano, agora um The Last of Us entendeu? Mas é que daí é muito opinativo, assim. Tem uma lore do Candy Crush, cara. Candy Crush tem uma lore ali incrível. Mano, existe um trabalho artístico pra você criar, sei lá, partes conceituais do mapa do Candy Crush. Cara, tem muitas coisas ali que dá pra ver de criação que dá pra gente conseguir. Cara, eles conseguiram fazer cocaína em pixels, cara. É muito complexo a gente realmente entrar nesse lado da arte aí. Talvez seja meio um argumento não tão forte. Mas a questão ali do Will, realmente os jogos são feitos para consumidos por pessoas e tal, só que a decisão de quem é o público-alvo que eu quero vender o meu jogo, cara, tem jogo que não é pra todo mundo. Eu não vou nunca, por exemplo, jogar aquelas novels. Eu odeio novel, mas eu sei que tem gente que... É visual novel, na verdade, né? Eu sei que tem gente que ama e eles gostam da parada e o jogo é feito pra eles e enfim, daí que eu entro. Mas, Will, larga o exódio aí, cara. Sua vez. Vai lá. Eu tenho 3 coisas pra falar. A primeira coisa delas é sobre a parada da acessibilidade, que eu acho que tá rolando um negócio que é quase como se fosse um problema do uso da palavra acessibilidade. Porque quando as pessoas estão usando acessibilidade, elas não estão falando, na interpretação, elas não estão querendo dizer que o jogo precisa ser, que a acessibilidade é só pra quem precisa de acessibilidade porque tem alguma deficiência. É uma acessibilidade no sentido de mais pessoas poderem acessar. Independente
independente de ter uma deficiência, é uma coisa assim de o que esse jogo precisa ter pra ser acessível pra você. Eu acho que isso é independente da pessoa ter alguma deficiência e tal, que eu não sei, pra mim é um problema da palavra mesmo, porque eu também vejo essa comparação e eu acho idiota falarem que fazer jogo no Easy é uma coisa de acessibilidade pra quem tem deficiência, mas ele é uma coisa de acessibilidade pra que mais pessoas possam acessar, sabe? No geral. Eu não tinha pensado nisso, realmente existe essa confusão. Eu tinha pensado, mas eu discordo. Eu entendo, mas ainda mantenho a minha palavra. Meu, eu posso até dar um exemplo bom, que é de um jogo que eu joguei recentemente. Eu baixei o Pathologic, não sei se vocês conhecem. Falaram muito disso aí, falaram bastante então, pra mim desse jogo aí. Mano, Pathologic é um jogo difícil, velho, mas é um jogo difícil pra cacete. E bem no começo do jogo, né, quando você vai escolher o modo de dificuldade, se eu não me engano, ele tem 3. E o jogo fala assim, pra você, ó, o jogo foi feito pra jogar nesse modo, que era o terceiro nível lá, que era o mais difícil, era tipo um nível cabuloso lá. Ele fala assim, mas você pode escolher os outros 2. Aí cada opção tem uma descrição. Aí o jogo fala, ó, esse modo aqui, o jogo não foi feito pra você jogar nesse modo. Mas se você quiser, tá aí. O segundo, ele fala a mesma coisa. Ó, você pode escolher esse modo, mas o jogo não foi feito pra jogar assim. Você vai perder totalmente a imersão que o jogo quer te entregar. E o terceiro, ele fala, ó, o jogo foi feito pra jogar nesse nível. Então, vai lá, que é nóis, entendeu? E por isso que ficou... o desenvolvedor quis colocar, né? Embora tenha gente que não curta jogar nesse modo super difícil, como tem gente que também não gosta de jogar Dark Souls por ser muito difícil, os desenvolvedores desse jogo, decidiram fazer aquele jogo daquele jeito, deixar no modo super difícil, e o Pathologic é a mesma coisa, só que ele deu essa opção, né? Só que é o que ele falou, o jogo não foi feito pra jogar dessa forma, joga se você quiser, entendeu? Mas por isso que eu tô falando, é o que ele quis fazer, foi a opinião dele lá colocar essa opção, mas se ele não colocasse também, eu acharia certo, entendeu? Porque, ó, eu concordo e discordo com algumas coisas que eles falaram, que, por exemplo, assim, pra mim, eu também acho que, cara, beleza, o desenvolvedor faz o jogo da forma como ele quiser, porque jogos são experiências, e a experiência, beleza, as pessoas têm a própria experiência com o jogo, mas também tem a experiência que o dev quer que você tenha. A única coisa que eu fico pensando sempre é assim, a não ser que seja um motivo monetário, tipo assim, de produção, não vou ter grana pra fazer, eu não consigo ver o que você perderia tendo mais modos de dificuldade, ou algum tipo de mudança de dificuldade dentro dos jogos. Então vamos pegar, por exemplo, o Dark Souls. O que você, como jogador que tem problemas com Dark Souls porque ele é muito difícil, perderia se tivesse um modo easy? E assim, não precisa ser um modo easy ultra pensado. Pode ser preguiçoso, tá ligado? Pode ser assim, qual que é o modo easy do Dark Souls? Os inimigos têm menos vida. Acabou. Tipo, as pessoas vão poder ter a sua própria experiência com aquilo, independente da experiência que o dev tá querendo passar, porque a experiência que o dev tá querendo passar continua lá. Porque, ó, posso contar porque isso tudo eu quero fechar com uma história sobre um jogo que eu tenho, que é o seguinte, eu joguei muitas horas de um joguinho chamado Divinity Original Sin 2. Acho que vocês jogaram já aqui alguns, né? Eu tô ligado. O que acontece? Ele é um jogo tático, eu gosto muito de jogo tático, e quando ele começa, ele te avisa, como o Léo falou, assim, ó, esse jogo, ele tem um modo difícil. O modo difícil dele, a gente considera que é a experiência ideal, mas ele é um modo difícil. Então, assim, se prepare. E eu, como gosto muito, peguei e falei, beleza, eu vou jogar o modo difícil. Aí eu comecei a jogar o jogo, e ele é feito de uma maneira, nesse modo, onde ele é realmente muito difícil. No ponto, assim, de que se você entrar numa batalha, você vai perder. Se você não tiver bem equipado, se você não tiver nível, se você não tiver as habilidades certas, ele é desgraçado. Então, o que aconteceu? Eu joguei mais ou menos umas, 50 horas nesse nível. E o que isso criou pra mim foi uma experiência de um jogo onde eu tinha que ficar me fudendo pra, tipo assim, eu consegui me esgueirar por um lugar e pegar um item que aumentou o meu dano por aqui sem entrar numa batalha. Aí mais pra frente, eu fiz uma quest que era relacionada a só conversar com as pessoas, eu ganhei XP e consegui subir o nível. Tipo, a experiência foi toda pautada em evitar combates e tentar ficar mais forte fazendo outras coisas. E daí eu cheguei num nível, depois de, 70 horas de jogo, onde eu tava perdendo muito tempo porque eu não conseguia passar das batalhas. Então eu tava assim, cara, não adianta, tô perdendo muito tempo, eu quero terminar o jogo, vou desistir disso aqui e vou mudar pro modo médio, né? Pro modo normal. Só que o modo normal do jogo, ele necessitava que você começasse o jogo de novo. Eu falei, beleza, vou começar de novo. A experiência foi tão diferente, cara, mas assim, ridiculamente diferente, porque diminuindo a dificuldade do jogo, as batalhas aconteciam o tempo todo. Você começava o jogo, você ia peitar as pessoas na porrada, e você conseguia passar. E isso mudou absolutamente toda a minha visão do jogo. E o que aconteceu depois de mais ou menos umas 30 horas que eu joguei na dificuldade no médio? Eu comecei o jogo de novo no difícil, porque eu percebi que pra mim, aquela experiência era mais divertida, sabe? E daí uma coisa que eu fico pensando quando as pessoas tiram o modo fácil dos jogos,
É isso. Você, beleza, tá nichando muito o seu jogo, porque essa é a sua visão, é só quem tá disposto a ter aquela dificuldade lá, mas você tá privando tanta gente de ter a própria experiência com a parada, sabe? Sendo que, de novo, como eu disse, se não é uma coisa de produção, tipo assim, cara, não tem tempo, não tem budget pra fazer, eu não entendo por que você não colocaria, sabe? Porque existe uma outra coisa também que eu gosto muito, eu tô vendo a pessoa da Supergiant tá fazendo isso bastante, que eu acho bem interessante, eles estão quebrando um pouco a visão de jogos só terem modo easy, médio e hard. Então, por exemplo, vocês já jogaram Bastion ou Transistor? Tem. Então, ele faz um esquema muito da hora, que o que ele faz é assim, ele coloca elementos que vão dificultando o jogo, mas não é uma dificuldade só, médio, e daí aumenta tudo. É tipo assim, você escolhe, eu posso escolher que os inimigos tenham mais vida. E pode ser só isso. Mas daí tem uma outra, mas daí eu também posso escolher que eles sejam mais rápidos, sabe? E daí você vai fazendo uma dificuldade modular, digamos assim, que você monta a sua própria dificuldade. Eu acho que eu só vi isso nos jogos da Supergiant até agora, mas eu acho uma... O estilo de gameplay também, ele é propício a tal fórmula. Mas você entende? Eu acho muito legal esse negócio, tipo, da pessoa poder montar sua própria dificuldade e montar sua própria experiência. Você acha que existe, no caso, um leque, um coquetel de experiências dentro de um jogo que pode estar... a pessoa pode não estar se encaixando e sendo privada dela por não ter mais variações de dificuldade. Pelo menos que eu entendi do seu exemplo. Cara, pode acontecer assim. E, tipo, eu entendo completamente a defesa do, é o dev que escolhe, mas a única coisa que eu consigo pensar é que, de novo, se não for uma outra coisa que impeça, você tá limitando meio só por limitar, eu fico meio assim, sabe? Will, então você acha que isso... Mas você concorda que essa decisão cabe ao desenvolvedor? Eu concordo que ela cabe ao desenvolvedor. Não a publisher, né? Que a publisher chega, olha, com o modo fácil aí, sei lá, garotão. Quem manda nessa parada? Não, eu acho que o desenvolvedor tem mais voz. Mas você acha que ele realmente é a decisão dele ali? Eu acho que a decisão é do desenvolvedor no final das contas. Mas eu acho que falta difundir que não tem problema você querer fazer um jogo ultra difícil, mas ele ter um outro modo, sabe? Porque, principalmente com Souls, isso mexe um pouco no ego. Eu entendo, eu vejo que, tanto que eu apanhei, assim, tipo, eu vejo que tem muita gente que, tipo, você entra num clube, tá ligado? Tipo, você joga Dark Souls, tá ligado? Você é dos nossos agora, você fez aquela parada lá, você ganhou do gordinho, do magrinho, né? Tá ligado? Tem essa vibe, assim, que eu acho que muito da galera pode se sentir ameaçada por, vocês estão querendo deixar essa parada aqui menos exclusiva, estão tirando o lance do sofrimento, que sempre foi o cerne da série, sabe? E nesse ponto eu vejo que se existir easy, medium ou hard, whatever, não altera a experiência de ninguém. Esse é um ponto que eu defendo. Porém, quando eu vejo a parte do dev, eu não sei, eu sempre relaciono muito jogos com filmes, sabe? Eu já vi N filmes, sabe, que... poxa, esse final aí, tal coisa eu gostaria que fosse um pouco mais, né? Ou a minha sensação seria diferente se o diretor tivesse decidido não fazer isso com tal personagem, sabe, na história. Porém, Vai jogar o Director's Cut do Death Stranding, então? Exatamente. Não, mas eu faço o paralelo porque, assim, é uma visão, eu vejo a visão do dev como a visão, sei lá, eu não altero nada de um filme do Tarantino, por mais que, sei lá, alguma coisa que eu não goste que ele fez em algum personagem, com alguma coisa, sabe? O cara literalmente pegou e matou Hitler e na história dele isso aconteceu e é isso aí, e é assim que aconteceu, sabe? Porque ele tem uma decisão artística do jeito que as coisas ocorrem, sabe? Do jeito que é contado uma história. Eu dei exemplo do Tarantino, mas pode ser qualquer coisa. Tem um filme do Scorsese, eu acho que é do Scorsese, com o Leonardo DiCaprio, Os Infiltrados, não sei se vocês estão ligados aí. Bom pra caralho. Então, mano, tem uma cena, não vou dar spoiler pra quem não viu, mas se vocês viram, tem uma cena ela é tão rápida, acontece uma coisa tão rápida que... Será que eu faço uma zona de spoilers pra poder comentar isso? Ou, assim, eu deixo por cima mesmo? Deixa por cima. Tá, deixa por cima então, gente. Assim, se você não viu Os Infiltrados, veja. Tem uma cena que simplesmente acontece uma parada e eu fico... O quê? Não, o quê? É pegadinha, sabe? E, cara, eu fiquei meio assim, né? Com um sentimento ambíguo, mas é a decisão do cara pra contar aquela história e eu não altero nada porque eu respeito a visão artística que o cara teve pra mostrar o jeito que a parada foi. E eu não sei se é um erro ou o quê, mas eu consigo fazer esse paralelo muito próximo aos jogos, Eu também faço, eu faço isso aí na hora, eu faço assim, porra, se o dev, ele tá falando assim, olha só, eu quero que a pessoa chegue nessa fase e ele sofra, por algum motivo eu
quero que ele sofra pra passar nesse lugar. Eu quero que ele sofra o suficiente pra ele falar assim, porra, eu preciso pegar um pouco mais de recurso, e às vezes ele faz até um negócio extra pra você que tá indo buscar mais recurso, acontecer uma coisa mais maneira na história, alguma coisa do tipo. Então ele faz você passar, essa sensação de você tá sofrendo, ela tá dentro daquele ambiente. Por exemplo, sei lá, num mundo pós-apocalíptico, aí você tem a munição infinita. Pelo amor de Deus, você sai totalmente tipo assim, você sai de dentro do jogo, entendeu? Você fala, cara, eu tenho munição infinita, virou um shooter qualquer com sei lá, com os caras querendo me saquear. Mas eu entendo também, né? Porque tem gente que vai se divertir pra caralho com a munição infinita no mundo apocalíptico e, tipo, é a experiência dele, tá ligado? Mas aí que tá. A experiência é dele, mas não o que o dev quer passar. Ah, tá. Não, aí... Então, se você quer colocar um modo easy, coloca lá, modo otário, tá ligado? Porra, modo não feito por mim, tá ligado? Modo perca seu tempo, né? Modo não Director's Cut. Tem uma parada que eu me incomodo um pouco só, e assim, é só porque eu me incomodo em comparar videogame com qualquer uma das mídias que vocês compararam até agora, porque nenhuma... O que me pega sempre é, o videogame é uma mídia interativa. Eu acho que não tem outra mídia interativa dessa forma, sabe? Onde você tá ativamente interagindo com aquilo. Então, você falar assim eu não mexeria na obra do Tarantino. Sim, mas é porque você é um telespectador naquilo. E assim, tem jogos onde você é telespectador, sabe? Isso existe. Daí tudo bem, a gente pode colocar esses jogos numa outra categoria. Mas a maioria dos jogos, você é um participante ativo da parada. Então, se você é um participante ativo, eu acho justo que em algum ponto você tenha voz pra, por exemplo, escolher a dificuldade que você quer passar. Pra você, Will. Manda bala. Assim, imagina, você tá lá, abriu o Dark Souls, certo? Nunca faria isso, mas... Não, tá. Você abriu um Dark Souls da vida. E aí, você esquece a dificuldade. Pô, foi tranquilão pra você passar todos os boss, passou de primeira, não morreu nenhuma vez. O que esse jogo ia ser especial pra você? Porque a história é contada em texto. O gráfico é um lixo. Assim, não é que é lixo, mas não é uma coisa que você olha e fala, caralho, olha esse gráfico, irmão. Preciso jogar isso aí, tá perfeito. Não é. O 3 é bonito. A mais bonita é aquele negócio, né? Bonito tua mãe fala que você é, e até aí não quer dizer nada. Eu discordo. É isso, tipo assim, eu acho que se o foco do jogo, ele é meio que baseado na dificuldade, se ele coloca todos os seus focos, por exemplo, deve ter uma equipe trabalhando duramente pra fazer o jogo difícil, mas não impossível, entendeu? Ter uma escalada de aprendizagem absurda, que seja certinho, etc e tal. Você pode passar um tempo lá morrendo, mas depois você pega a manha, você vai passando, entendeu? E aí eu acho que quando ele coloca tantos recursos nesse lugar, ao invés de espalhar os recursos que ele tem, eu acho que já perde um pouquinho o sentido do jogo, entendeu? A única coisa que eu penso muito é sobre essa parada por ter aquele exemplo do Divinity, essa parada de que, cara, cada pessoa tem a sua experiência. Então, você também falar assim que, por exemplo, eu fui jogar o Dark Souls e pra mim ele era um jogo fácil, mas isso, tipo, pra mim, beleza. E não é todo jogo que precisa ser marcante também, tem isso, sabe? Precisa, cara. E ele é super fácil e eu não tirei nada disso. Beleza, mas a Maria Luísa, que é esse personagem que eu criei aqui do meu lado, a Maria Luísa pegou e falou assim, cara, eu gostei muito da história e foi bom porque eu não fiquei me fudendo, sabe? Porque eu tirei essa experiência do jogo. Mas é isso que eu tô falando, qual a história dentro do Dark Souls, voltando do Dark Souls, tipo assim, entendeu? Vai ter cutscene pra caralho, vai ter uma história início, meio e fim contada, entendeu? Agora, Dark Souls não tem isso. O Dark Souls é aquele negócio, parar, ler pra caralho, entendeu? Então, mas é o que eu digo, a única coisa que eu penso sempre assim, eu não entendo o porquê não ter, sabe? É só isso que me incomoda. Tipo, entre ter e não ter, por que não ter? Porque não dá mais escolha, sabe? Porque distorce a visão do desenvolvedor. Mas é que o ponto é que a visão do desenvolvedor não vai sumir, entendeu? É isso que eu fico pensando. Não é como se, a partir do momento que você coloca um modo easy, você tira o outro. A pessoa que quer ter a experiência real, ela ainda tá lá, sabe? Eu tenho um exemplo bom aqui. Porque eu tava falando do Patológico e ele é perfeito pra mim. Você conhece esse jogo, Will? Tô ligado. Então, o Patológico é aquilo, né? Você tá indo pra uma cidade e tá uma pandemia. Todo mundo começa a ficar doente. Esse jogo eu tô vivendo. E a galera começa a morrer. E é aquilo, e você é um médico. Então, você chega nessa cidade... Você tem um presidente filha da puta.
Tá. Só que a gente não vai falar disso. Eu não quero me aprofundar muito pra não dar spoiler do jogo pra quem não jogou ainda, né? Mas a sinopse é isso. Você é um médico, então todo mundo tá torcendo pra você porque você tem que achar um antídoto, você tem que achar a cura pra salvar todo mundo daquela cidade. E assim, aquele jogo, ele é um jogo pesado, mano. Muito pesado. Porque todo mundo começa a sofrer, você vê as pessoas no chão, você vê as pessoas morrendo, as pessoas passando fome. Então é realmente você vivendo uma pandemia onde tá todo mundo daquela cidade morrendo, entendeu? E o seu papel é aquilo, você é um médico, todo mundo tá torcendo por você é a esperança daquele lugar. Só que, imagina você nesse papel numa vida real, sabe? Nossa, é a pressão em cima de você vendo as pessoas morrendo porque você ainda não descobriu a cura, você vê as pessoas jogadas no chão, os hospitais ficando vazios porque praticamente todo mundo tá morrendo. As pessoas que você gosta, as criancinhas que você tem que proteger lá no jogo, começam a morrer, a ficar doente. Então você começa a ficar desesperado. E o nível do jogo, ele quer entregar aquele modo de dificuldade por conta disso. Porque no modo de dificuldade você fica cansado, no modo padrão ali, a sua fome também, que assim, o modo difícil é o modo padrão pra eles, né? Então a sua fome fica no modo padrão, você fica com fome, você fica cansado, cada vez que você morre, o jogo vai ficando mais difícil, porque é como se fosse uma segunda oportunidade que o jogo tá te dando, essa parte de morte é diferente no jogo. É um spoiler, não vou dar, mas ele também tem essa mecânica, então agora imagina, se você colocar no modo fácil, você vai perder tudo isso, entendeu? Num cenário que é de pandemia, você vai achar tudo fácil, você vai achar as curas fáceis, você vai proteger as pessoas que você... Numa pandemia, aquela doença não vai atacar você, entendeu? As pessoas que você gosta não vai morrer, você vai achar um monte de cura, você vai proteger todo mundo que você quer. Naquele mundo, em uma pandemia, praticamente você não vai entrar naquele universo realmente do jeito que ele deveria ser entrado, entendeu? Tudo vai ser muito fácil pra você. Entendi. Está dizendo em questão de narrativa mesmo. Isso, exatamente. O universo, a experiência que o jogo realmente quer te entregar, que é o realismo, ele quer realmente te colocar dentro de uma pandemia. Vai dar uma discrepância muito grande, basicamente, do que tá sendo contado em cinemáticas com o que tá sendo a sua gameplay, né? Que você provavelmente vai ser dois universos diferentes, né? É porque eu acho... Eu gosto do exemplo, só que eu acho que o Pathologic, pelo que você falou, ele mesmo já dá uma boa solução, que é assim, falar, ó, o jogo foi feito pra ser difícil. Não, tem esses outros modos aqui, e a experiência vai ser uma bosta, mas estão aqui. Eu acho que tinha que ter isso. Acho que tinha que ter isso. O Celeste é um jogo... O Celeste também é um jogo que me deram de exemplo e ele também faz isso. Então, cara, o que eu tô dizendo não é assim, eu não tô falando que os jogos precisam ter, mas, cara, se eles tivessem os modos mais fáceis, com esse disclaimer, falando assim, ó, cara, esse é o modo ideal. Ou então, na verdade, isso já acontece, né? Porque o normal é o modo normal, né? Afinal de contas, que ele chama normal. Pra mim, eu acho que isso devia ser mais padrão, sabe? A pessoa ter essa opção de escolha. Eu concordo 100% com o que você falou, de que a experiência provavelmente ia ser bem pior pra quem fosse jogar nesse modo, mas é a experiência da pessoa. E às vezes a pessoa jogar nesse modo e ter essa experiência de, nossa, foi meio bosta, às vezes incentiva ela a tentar jogar no difícil. Então você tá falando que é a pessoa que deveria decidir se ela quer jogar com a experiência que o desenvolvedor quer entregar ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa tem que ter essa escolha. Tudo bem, eu concordo com isso, a pessoa pode decidir, mas também concordo que o desenvolvedor também decide se ele quer que seja possível isso ou não. O martelo final, né, quem bate o martelo pra mim é o desenvolvedor, e eu acho que o engraçado é que na indústria de games e no geral, assim, o modo easy, esse lance do modo easy sempre foi uma coisa que, tipo, tem, nossa, um exemplo, sei lá, gigante de jogos que zoam o jogador que joga no easy, tá ligado? Tipo, o Wolfenstein, que, tipo, Wolfenstein, ele fala que tem o Can I Play Daddy? Que é, tipo, o easy, daí o personagem fica com um biquinho, umas coisas de bebê, Don't Hurt, e o Doom também faz isso. Os jogos mais modernos, o Metal Gear Solid 5, tipo, tem um lance pra zoar quem tá na dificuldade mais aí nova. Me dá até vontade de jogar no Easy, cara. Dá até vontade. Ninja Gaiden. Mano, tem um jogo... Eu tô vendo uma lista aqui. Tem um jogo do Mickey, cara. O Castle of Illusion, tá ligado? Que é desgraçado esse jogo, eu tô ligado. Nossa, é desgraçado esse jogo. Então, sempre vai ter esse lance do o jogador com skills, né? Que é o cara que, nossa, joga no hard e tal. Cara, eu acho, sinceramente, que a pessoa... É legal a pessoa ter, por mim, ótimo, se a pessoa quiser decidir a experiência que ela quer ter, não vai atrapalhar a minha de boa. Mas eu ainda consigo, né, ver, cara, se o desenvolvedor bater o martelinho, quero que tenha, não quero que tenha, a partir daí a gente meio que vê o que acontece, sabe? Eu vou até perguntar pra vocês, porque eu tenho na minha cabeça clara, assim. Não tem algum jogo na vida de vocês que vocês queriam muito que tivesse um modo mais fácil, pra você poder aproveitar a experiência? Porque eu tenho um, assim, na cabeça, pronto pra ser falado. Não tem, não. Eu devo
eu devo ter. Porque a verdade é que, assim, na grande maioria dos casos, ainda os jogos difíceis que só tem uma dificuldade, são raros ainda. Vou ser assim, né? sincero, eu não consegui quando eu era pequeno jogar o Mega Man X no Super Nintendo porque era muito difícil. Eu chegava nos Robot Masters, tinha, sei lá, 9, 10 anos e eu não conseguia. Eu cheguei a pensar, cara, podia ser um pouco mais fácil. Mas recentemente eu joguei ele e foi de boa. Suave. Eu não tinha, mas esse era o meu exemplo que eu daria que quando eu era pequeno, nossa, se tivesse um jeito mais fácil, com certeza eu teria colocado quando eu era menor. Você e o Léo tem algum? DJ? Então, eu acho que, assim, na época, quando lançou Dark Souls, que eu não joguei o Demon Souls, né, quando lançou. Dark Souls, na primeira semana, que eu não tinha jogado um jogo daquele tipo, né, que do nada você tá subindo, vê uma porra de um barril e te fode, uma pedra. Um dragão, essas coisas do dia a dia. Coisa do dia a dia, sabe? Do nada, um baú te engole. Aí eu pensei assim, porra, tomar no cu desse jogo, cara, vai se fuder. Do nada essa porra acontece, parecia aquele Cat Mario, tá ligado? Pra mim. Aí eu falei, tá bom. Aí deu uma semaninha e meia, eu falei, vou jogar mais um pouquinho. Vai, vamos ver qual é dessa brisa. Aí eu entendi a mecânica do jogo, que eu não tava entendendo ainda. Aí porque entendi, tudo bem. Mas eu não lembro nenhum jogo assim que, porra... Eu acho que não é querer ser mais fácil, mas eu não lembro nem se tinha modo de dificuldade. O Black, eu adorava a dificuldade do Black, que era aquele negócio de você ficar tentando. Nossa, Black era louco, hein? É um jogo que muita gente lembra dele por ser difícil, né? Não sei quanto que... Black era da hora. Ele tinha uma recompensa, não tinha? Se você zerava no modo mais difícil. E você, Léo, você tinha algum jogo? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro de nenhum jogo que eu não conseguia jogar, que não tinha um modo fácil. Não tô lembrando de nenhum, tirando o Dark Souls. Cara, tem um jogo. Fala, eu tô curioso. Eu amo esse jogo. Eu acho ele muito foda. Eu adoro o conceito, eu adoro a arte, tudo dele. Mas ele é muito... Não, cara. Darkest Dungeon. Vocês já jogaram essa porra? Darkest Dungeon. Calma aí. Acho que sim, calma aí. Ah, sim, joguei, porra. Joguei. Porra, esse jogo é maravilhoso, velho. Eu acho ele muito foda. E a pira dele é ser muito difícil. Sim. Só que ele é muito difícil, cara. Ele é muito difícil mesmo. Ele é muito difícil. E é um jogo que, assim, eu tenho muito interesse de ver aonde ele vai, por exemplo, na história. Eu tenho muita vontade de aproveitar, porque as mecânicas são legais, montar os personagens, é tudo muito legal. Mas ele é muito difícil, velho. E ele me ataca a ansiedade, sabe? Jogos desgraçados que atacam a ansiedade. E é um jogo que, cara, por mim, se tivesse um modinho de dificuldade... Se tivesse um modo de dificuldade, como eu falei lá no início, de você poder mudar alguns parâmetros, sabe? Ao invés de escolher só, eu quero que seja no médio, puta, ia ser muito maravilhoso. Mas esse não, acho que dá aba pra isso, viu? Acho que não é uma coisa que estragaria tanto a experiência assim, cara. Então, esse é um jogo, cara, que se tivesse um modo mais fácil, eu tava lá com toda a minha força, pelo amor. Mas ele é bem interessante esse joguinho, é aquele que você coloca a posição dos seus personagens. Nossa, é muito, mecanicamente, em tudo assim, ele é muito bom, e eu não me importo de ser difícil, sabe, mas ele é muito difícil, cara. Você deu um exemplo de jogo bem recente, eu tô tentando lembrar também se tem algum, deve ter tido e eu não tô conseguindo lembrar, sabe, de tipo, falar, difícil demais, muito pra mim, deve ter tido porque algum. Eu geralmente jogo jogos até o fim, assim, esse foi um cara que eu falei, velho, eu até posso, sabe, mas eu vou colocar tanto tempo, tanto esforço, eu não tenho todo esse tempo, não, todo é esse por esforço. isso que quando você falou assim, você acha que todo jogo tem que ser memorável, hoje em dia, pra mim, eu acho que tem que ser, mesmo, assim, eu trabalhando com jogos, você é youtuber, você não trabalha assim? Não, é streamer. É streamer, também. Streamer não trabalha. Trabalhe. Vai fazer até greve. Você não trabalha em duas fontes diferentes, né? Não trabalha no YouTube, não trabalha na Twitch. É verdade. Eu não trabalho em nada, na real. Mas então, eu acho que chegou num ponto, pelo menos pra mim, entendeu? Que eu já tô mais velho, etc. Que o jogo, ele tem que ser memorável. Ele não pode ser, por exemplo, no meu tempo livre, eu jogo um Rocket League. Eu jogo um CS, tá ligado? Assim, naquele tempinho. Aí quando eu for jogar um jogo de história, ele tem que ser memorável, tá ligado? Eu tenho que parar e jogar ele e falar, caralho, porra, jogo foda, mané. Por isso que hoje em dia eu vou pegar um jogo que não é tão foda e eu fico tipo, porra, preguiça, né, cara? Tá ligado? E eu acho que tem que ser memorável, pelo menos pra mim, né, que já tô idoso. Então uma pergunta, essa discussão toda no Twitter aí, é que a nossa discussão, pelo menos, ela sempre leva a questão no final, que é se esse negócio realmente deveria ser obrigatório ou é uma decisão do desenvolvedor. Acho que aqui todo mundo concordou que tem que ser desenvolvedor. A discussão no Twitter não chega a esse final também? Ou eles acham que deveria ser obrigatório ter... Inclusive, vi muita gente zoando quem dá esse argumento aí de que a divisão que a decisão é do desenvolvedor. Eu vi Como pessoas assim, zoando? Que é do desenvolvedor, pô? Sim, teve gente que falou... Caralho, porra. Teve gente zoando. O cara quer mandar no cara, mano. O cara faz um jogo, tá ligado? Aí fala assim, pô, EA, tem como se publicar isso? Tô falando EA já tacando aquilo lá, tá ligado? Já aproveitando
negocinho ali. Aí fala assim, pô, e aí, tem como você publicar esse jogo? Tem. Vai ter 5 modos de dificuldade. A gente vai diminuir o nível de cada um e vamos aumentar o nível lá também pra colocar no mais difícil, fechou? É isso. E meter o pé, tá ligado? Não pode ser assim, porra, tá ligado? Não pode também ser do público a decisão. O pessoal, a galera do Twitter é 100% na emoção, tá ligado? É meio que não tem lógica ali pra você conseguir alguma, sei lá, engajamento, essas coisas, e eu acho que não tem uma discussão tão... Não é um parâmetro muito bom, né, de comparação. Não é um bom parâmetro, exato. Ele tá cumprindo a função dele, né? Tipo, você acha a sua bolha de galera que concorda com você, e aí você fala e todo mundo... É isso aí. Assim, dando uma leve aspas aqui, eu sou atacado no meu Twitter, no meu feed, por um reclamando dos gráficos do PlayStation 5, aí vem os fanboys de Xbox, e os fanboys de PlayStation retrucando, colocando coisas contra o Xbox. Eu falei, caralho, foda-se, tá ligado? E você jogando o teu Switch, né? Tá ligado? Mas eu senti vontade de atacar e ataquei o dia semana porque ele sugeriu Death Stranding em VR com pessoas andando na esteira. Eu falei que isso ia ser o melhor incentivo ao sedentarismo e ao cigarro na história ninguém ia querer fazer isso aí. Deus me livre. Tá maluco, ia ser maravilhoso, cara. Pô, imagina você faz suas entregas, porra. Então, é que eu sou a pessoa, né, que eu acho que tá mais pro lado de que deveria existir mais essa parada de, né, você ter dificuldade diferente nos jogos e tal. Mas eu queria levantar uma indagação aqui pra ver a opinião de vocês. Adoro essa palavra. Porque eu fiquei pensando sobre esse assunto e tal, e eu fiquei pensando, como sempre, né, o cara que sempre entra nessa discussão quando a pessoa fala, Dark Souls. O exemplo é o expoente, esse é até interessante, né? Ele é sempre o expoente máximo, mas ele não é o único, né, assim, tipo, que entra nisso. E a minha pergunta é muito sobre isso, assim, porque o Dark Souls, ele é reconhecido por ser um jogo difícil. E assim, não tô falando que necessariamente esse é o ponto forte do Dark Souls, mas é o que o marketing tornou ele. E eu fico pensando como seria o Dark Souls e a indústria do videogame, porque esse jogo impactou muita gente, muitos estúdios, muita coisa, sabe? Partiu do Dark Souls. E eu fico pensando como tudo ia estar hoje em dia se o Dark Souls tivesse um modo fácil, sabe? O Dark Souls não existiria. Então, mas pense o quanto... Será que teria outro? Ou será que, por exemplo, não ia ter o estilo Souls-like não ia existir, por exemplo, sabe? Eu acho que a palavra é marketing, assim, tipo, eu acho que... Não tô dizendo que é só marketing, mas eu acho que é uma moeda de troca muito grande você saber que esse público... eu até comentei no podcast, acho que não foi no passado, foi no anterior, antes do passado, sobre um vídeo do Matt McMuscles, que ele fala sobre... Ele tem uma série What Happened, que ele fala, tipo, o que rolou com vários joguinhos, né? E ele falou sobre o Demon Souls, que ele, né, o presidente da Sony, jogou e falou, isso aqui está uma bosta, né? Erramos, não devíamos ter investido nisso. E o que fez o jogo se proliferar, que ele não bombou de cara lá se chama no Western, né? Ele bombou aliás, ele não bombou no Ocidente de cara por ter uma dificuldade meio, né? E foi aqui que ele começou a vender de fato como um gênero novo que havia surgido, que apesar da dificuldade existia recompensa. Eu acho que se ele tivesse esses 3 modos, o presidente da Sony provavelmente ia falar, ok, um jogo legal, acertamos do investimento e ia ter saído, mas eu não sei se a galera ia ir pro hard, entendeu? A galera ia botar no normal e achar um jogo ok e talvez não se destacasse tanto, sabe? Eu acho que ele não ia se destacar, não ia ter esse destaque, esse glamour, se ele viesse com um padrão assim de, todo mundo, basicamente, cara, sei lá, 80%, 90% da galera que ia jogar o Dark Souls ia colocar no Easy e achar, ok, é um jogo legal, mas se você joga ele no hard é muito difícil e não é impossível, é impossível. Aí ele vai falar, o jogo é impossível, e aí, tipo assim, eles iam, acho que ter a visão que o jogo é impossível só porque colocou no difícil, tá ligado? Não é que o jogo foi desenvolvido pra ser no difícil, entendeu? Isso. Eles iam ter esse pensamento assim, não é necessário jogar no difícil pra eu ter a experiência que eu tenho que ter. É porque quando me dão a opção, eu até vejo lá, leio a descrição, né? Eu coloco no difícil, que eu quero ter uma certa dificuldade, mas também não quero o impossível. Então eu leio a descrição, falo assim, vai aumentar a vida do inimigo e o inimigo vai te dar mais dano. Eu falo, vai tomar no cu, não quero jogar, isso é coisa porca. Então, se eu vejo essa descrição, eu falo, não é pra eu jogar no difícil, tá ligado? Não tem nenhuma diferença real no gameplay. Não foi feito pra jogar no difícil. Então eu coloco no normal. E eu gosto de dificuldade. Então, eu acho que provavelmente 90%, 80%, como ele disse, ia pro normal / easy, né? E eles iam achar que o difícil era só uma coisa que ia só dificultar a sua jornada e não ia acrescentar nada
nada a ela, entendeu? É porque eu fiz essa pergunta porque é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, tipo, do pessoal... Tinha uma galera que eu vi no Twitter, e tinha muita... No meu Twitter, né? Na minha bolha do Twitter. Tinha muito mais gente defendendo que tinha que ter as dificuldades do que não tinha que ter. Só que é meio que a mesma galera que glorifica Dark Souls. Eu fico pensando, velho, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão defendendo uma coisa que... Porque assim, o pessoal que... Se não fosse isso. O pessoal tava na briga, né? Tem que ter, não tem que ter? A maioria das pessoas da minha bolha estavam falando que tinha que ter várias dificuldades nos jogos. Devia ter o modo easy. Só que são as mesmas pessoas que você olha em outras coisas que glorificam Dark Souls. Que acham Dark Souls incrível. Que é a parada que mudou o videogame. Sendo que as duas opiniões, na minha opinião, quanta opinião numa frase só, são conflitantes. Sabe? De certa forma são. Porque é isso, cara. Pra mim, se o Dark Souls tivesse um modo easy, eu também acho que ele não teria o impacto e por isso não surgiriam... Por exemplo, eu não gosto de Dark Souls, mas eu amo Hollow Knight. Hollow Knight não existiria sem Dark Souls. Não existiria... Nossa, é verdade, cara. Isso começou a pegar mais no coração, né? E o Dark Souls só existe, cara, querendo... Assim, de novo, independente de ele ser um jogo difícil ou não, mas o que fez o Dark Souls ser conhecido e se proliferar, digamos assim, na cabeça das pessoas como um produto, é o jogo mais difícil do mundo. Prepare to Die, sabe? É verdade. My name is Inigo Montoya. Uma coisa que eu acho que ia perder bastante o sentido ia ser das bonfires, né? Parar pra pensar. Você coloca no modo mais fácil, a bonfire perde totalmente o significado. Quando você vê uma bonfire, você fala, caralho, uma bonfire, irmão. Graças a Deus eu achei uma bonfire. Agora eu tô salvo, tá ligado? Eu não vou precisar andar 3 km de volta. Então, eu ia perder totalmente, né? A parada. E não ia ser famoso. Não ia. Você sabe em algum jogo, vocês tem de cabeça em algum jogo que, tipo, no hard, tipo, você colocou pra só dar uma olhadinha como é que era, e é tipo, meu Deus, não dá pra jogar isso aqui, tipo, é muito difícil, tipo, porque eu sou um cara que, God of War. Eu só jogo, eu vou no normal. Pior que God of War é desgraçado mesmo. Eu vejo o normal como, beleza, se tem normal e easy, eu penso sempre no normal como, né, como os caras pensaram pra ser jogada parada, e se eu quiser um desafio mais, eu vou no hard, tipo, o Dead Space eu já joguei tantas vezes, eu tô jogando ele no hard agora, ou no medium, não lembro, eu não lembro, tem que ver, que eu comecei a live, tô tentando zerar de novo ele, mas eu jogo de boa no hard, porque eu meio que sei onde é que acontece as coisas e tal, eu fico relativamente tranquilo, mas eu sei que tem esses jogos assim que a galera, eu não sei se a galera falou muito do Assassin's Creed Valhalla, que teve uma polêmica com dificuldade. Mas a dificuldade lá deles é assim, né, aquele negócio, vamos fazer difícil pra você ter que ficar 18 milhões de horas aqui fazendo quests secundárias sem graça. Isso, e aí tem um lance de polêmico de DL, de umas coisinhas que dá pra comprar, double XP, blá blá blá. O God of War, eu só fui ter alguma... Eu não sei se alguém comentou isso, mas eu me identifico muito que eu fui me bater no jogo, só que eu não fui tentar fazer as Valkyries, assim. Porque até então o resto foi... morri algumas vezes, mas nada impossível. No normal, né? No normal, né? Agora isso. No hard, é hard, irmão. O negócio no difícil é muito difícil, cara. Eu falei, não dá, irmão. Aí ainda bem que dá pra... Eu gosto desse jogo também, que tem como você mudar a dificuldade quando você quiser. Isso é uma característica bem do God of War sempre, né? Não, tá tendo bastante hoje, atualmente tá tendo bastante disso, que você quer uma dificuldade maior, aí você testa aquilo ali, tipo assim, a vida vai ser maior do inimigo, porque é aquele negócio meio porco, sabe, de dificuldade, vai ter isso aqui, coisa fácil, né, o modo hard fácil. Nada me deixa mais irritado do que eu estar jogando God of War, morrer e aparecer aquela tela, você está morrendo? Você... aqui, Cocô. Aqui, Cocô. Você quer que a gente coloca no fácil pra você jogar, seu merda? Mano, essa tela... E o pior é que, pelo menos no God of War, se você aperta... Não me engano, se você aperta X pra, tipo, sai daqui, tela, não quero. Você ativa sem querer, mano. Já aconteceu comigo. Eu, tipo, não! E agora? Eu tô no fácil, cara. Que ódio. É igual quando você tá num puzzle e aí vem assim, você tá querendo dicas? Aí o cara, não quero dica, eu quero tentar descobrir. Eu tô há 40 minutos no mesmo lugar. Pode ser uma coisa mais idiota do mundo? Pode ser, mas eu não quero. Para de me chamar de burro, jogo. Eu já percebi que eu sou. Isso é uma outra coisa que jogos fazem, eu não entendo. Tipo, por que não colocar também essa opção de escolha, né? No sentido assim de... tem jogo que faz isso. Você tá no difícil, você pode baixar pro médio, mas você não pode voltar no difícil. Mano, eu faço o que eu quiser, caralho. Se eu quiser baixar a dificuldade pra passar de uma batalha que eu tô me fudendo, me dá essa opção, por que não? Isso não é padrão mesmo. Realmente. Eu sei por quê. Você escolheu o modo e vai assim até, Deve ser de troféu, essas porra, tá ligado? Deve ter todo um drama por trás disso. Tá explicado porque
que eu sou o único mais a favor de ter, porque eu cago pra troféu. Deixa eu comentar uma coisa. O Léo tá pelo menos 12 minutos jogando 12 Minutes. 12 minutos em silêncio. Caramba, viu como vocês descobriram, mano. Não, Léo, caralho, cara. Eu tô zoando. Aham. Eu fico pensando que é uma coisa que, se essa parada virar obrigatória, se os caras não quiserem fazer esse nível de dificuldade de algum jogo deles, eles vão ser obrigados a fazer um jogo ou de novel, que provavelmente não tem nível, ou de puzzle. Aí pronto. Tem puzzle nenhum. Eu acho que chegar a ser obrigatório não vai, mas essa discussão ela vem e vai porque justamente a mídia videogame está ficando, né, mais popular do que nunca e tem gente que enxerga. Todo mundo é muito complexo e cada um enxerga as coisas da sua forma e daí a galera tá realmente discutindo pra ter as coisas personalizáveis pra como elas se adaptam ao seu estilo de jogo. Basicamente, eu acho que Mas eu entendo, assim, cara, tem pessoas que eu conheço que não jogam e eu gosto muito de, por exemplo, To The Moon é um jogo maravilhoso, só que, assim, não tem a mínima dificuldade. É um Walk Simulator e só. E tem um puzzle ali que é idiota, que é só pra você fazer, assim, mais ou menos, tá ligado? Já passar sem pensar direito e já era. E sempre quando eu vou indicar pra essas pessoas que não sabem muito bem jogar, não tá muito familiarizado, eu sempre penso também nesse negócio de dificuldade, entendeu? Tem o canal de um cara que ele faz isso com a namorada, não sei se vocês já viram. Vou deixar o Tuca depois coloca, não sei quem que posta podcast, dá pra colocar o link lá. O nome da série é Gaming for Non-Gamers. E daí ele pega a namorada dele que não tem costume, né, de jogar videogame, e ele faz experiências com ela, assim, tipo, por exemplo, ele colocou ela pra jogar Breath of the Wild e observou como que foi a experiência dela, sem falar nada, tipo, ele ajuda ela só quando é, tipo, alguma coisa que ela tá presa em algum lugar, mas no geral ele deixa ela ter a própria experiência. Deve ficar loucaço vendo esse vídeo, hein? Os caras que dá backseat devem ficar, mano, o som dali, cara! Pô, mano, muito interessante, eu gostei da ideia, vamos comentar aqui. Mas é isso aí, e agora, né, bom, depois de tantas perguntas e questionamentos nesse tema maluco que, olha, pode ter certeza, daqui 5 meses vai estar aí no Twitter de novo. Se vocês viram o Twitter, essa parada vai voltar e porque sempre volta. É o zumbi dos temas da indústria de games. E como ele levanta muitas perguntas, vamos nós agora responder algumas perguntinhas que nós levantamos pra vocês no episódio passado. Vamos lá! Então, obrigado por ter ouvido esse podcast até o final e a sua recompensa, você que é um rapaz muito curiosinho, né? Se você respondeu o nosso formulário a respeito das estatísticas do Cloud Gaming, do Pompush, que também tem algumas perguntas sobre o público do Pompano. A gente tinha alguma dúvida em relação eu tinha falado no podcast, não sei se vocês vão lembrar, que eu tinha a impressão, e vocês têm também, que a maior parte do público do Pompano joga no PC, né? Tipo, a grande parte, sim, né? Então, eram essas, dentre outras dúvidas, que a gente vai estar vendo aqui agora. Eu fiz umas perguntinhas cabalísticas aqui e nós tivemos 241 respostas até o momento. Isso aqui dá uma estatística bem interessante. Então eu vou estar lendo a pergunta seguida da resposta e aí eu gostaria que os meus membros, né, os meus queridíssimos... seu braço, sua perna. Pode ser. Os meus companheiros de podcast reagissem a tais estatísticas, beleza? A primeira pergunta era: você acredita que o cloud gaming é o futuro inevitável? Então, senhores, nessa pergunta nós tivemos 81% das pessoas que acreditam que sim, o cloud gaming é o futuro inevitável, e apenas 18 pessoas, apenas 18% das pessoas acham que não. Pô, doideira, esses 18% tá errado, né? Não tem como, não tem como, com certeza. É o que prova que a maioria das pessoas que ouvem o Pompano são jovens, é só isso. Exatamente. E 18 não acredita que existe internet, é magia negra, né? Apenas 18% das pessoas são sãs. Olha, não duvido dessa porcentagem. A segunda pergunta: você está ansioso para fazer uso das plataformas de cloud gaming? Olha só, hein? Essa é interessante. Ó, tá 60-40, tá? E vocês acham que tá 60-40 pra sim ou pra não? Vocês acham que tá... Qual que é a maior aqui, vocês acham? 60 eu acho que é pra não. 60 você acha que é pra não? Porque assim, eu acho que vai chegar, mas eu não tô ansioso, tá ligado? Se chegar, legal. Se não chegar, não tô ansioso. Léo chutou acertando. 60% das pessoas, pra ser preciso, 59,8% das pessoas não estão ansiosas pra fazer uso das plataformas de cloud gaming, enquanto 40% estão. E esse 40% que estão, pra mim, já é bem surpreendente, na verdade. É, muito equilibrado, né? É estranhão, porque eu não tô nem um pouco afim. Uma das coisas que o DJ falou no episódio é que a internet dele é boa e tal, mas nem todo mundo tem essa internet, assim, que daqui a um pouco, né, conseguiria lidar, né? Se você se lembra do episódio passado, basicamente foi uma das discussões que a gente entrou. Se a rede
rede aguenta, a rede que você tem hoje aguenta. E, no caso, a pergunta que eu fiz aqui, ó, se as plataformas de cloud gaming já fossem o padrão, você acha que a sua internet atual tancaria? E, nesse caso aqui, das 241 respostas, nós tivemos 66,8% dizendo que não, a internet não tancaria, e só 33,2% das pessoas dizendo que sim, que acha que a internet aguentaria. Isso aí é realidade, né? Não sei nem... E dessas 60 pessoas que acham que a internet tancaria, 80% dessas 60% não tancaria. Ele só acha. Muito bom. É só opinião, né? É só opinião mesmo. Em qual... essa aqui é que eu mencionei ele, que é uma das que eu estava com a maior curiosidade. Tá? Não surpreende, de fato, ser a maioria, mas surpreende como ficou dividido. Em qual plataforma você mais joga atualmente? Então, 51,9% do público do Pompano, que ouviu o Pompush, é PC, tá? 35,7% console e apenas 12,4% mobile. Caraca, 12,4% mobile? Ah, que bom, porque aí então eu insultei 12%. Então eu insultei só 12%. Tô feliz. 12% ainda me surpreendeu, viu? Você achou que é de menos? Não, achei que é bastante 12%. Porque se ela coloca mobile, porque não joga no console nem no PC, né? Então... É o principal, né? Então, caramba, bastante. Inclusive, tô comentando isso aqui agora, mas a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas que comentaram no podcast passado que já estão fazendo uso do clouding, o xCloud, estão fazendo teste aqui no Brasil, e tem uma galera até usando VPN, eu vi aí nos comentários, a galera tá realmente early adopter se divertindo. GeForce Now. Eu acho que, se eu não me engano, nos comentários que eu disse aqui, o rapaz falou que ele virou o Mirror's Edge no celular com a parada, né? Muito, muito louco, cara. Legal saber disso. Olha só, próxima pergunta. Você se incomoda? Essa é interessante, essa é uma pergunta que eu confesso que eu tava curioso pra saber o resultado dela, e ficou um resultado interessante e bem dividido. Você se incomoda com o fato do jogo e o console físico acabarem? E essa aqui foi uma pergunta que eu deixei 4 opções. As 4 opções eram: me incomodo apenas com o fato do jogo físico acabar, me incomodo apenas com o fato do console físico acabar, me incomodo com ambos e não me incomodo com ambos, beleza? Pegou, colocou 4 respostas, sendo que só tem uma certa. Você parece... Não, eu não... Já prova isso aí. Não julgo o público, eu deixo ele decidir. Tá, então vamos do maior pro menor, que é 35,7% se incomodam com ambos. 35,7% se incomodam com ambos acabarem. Tanto o console físico quanto o jogo. E isso é uma contradição, hein? Claramente influenciados pelo podcast, cara. Claramente. Pois é, mano. E daí depois tem 32,8% que se incomodam apenas com o fato do console físico acabar, que é a galera que já tá, né, já assimilou que o jogo digital é normal isso, né, sabendo o quanto que o público joga no PC, Steam, né? Pessoal do Game Pass, isso aí. Pois é, 32,8%. Aí a gente tem depois 20,7% que não se incomoda com ambos, então que é a galera que total, né, já é uma fatia interessante isso aqui, né? É alto pra caralho. O pessoal louco, né? 20% do pessoal não tem mais, já perdeu completamente a noção, tudo bem, vamos, continue. E 10,8% se incomodam apenas com o fato do jogo físico. Não, 10% é maluco e caiu no meu bait, porque agora que eu vi que essa minha pergunta não faz sentido nenhum, porque não faz sentido você se importar só com o fato do jogo físico, porque se você... eu ainda tenho o jogo físico, mas se não tem o console, onde é que você vai rodar ele? Não, olha só, você vai ter o jogo físico, mas sem console com jogo físico tá tranquilo. Pois é. Cara, vocês estão completamente enganados. Isso aí é pra quem ouviu o primeiro podcast. O que você faz com o jogo físico? Já ensinei vocês? Verdade, você enfia no cu. 10%. Tucas, qual que é o rolê aí? Só 10% se preocuparam com... o fato do jogo físico acabar. Incomoda apenas com o fato do jogo físico acabar. Essa opção que eu dei foi muito burra. Mas vocês foram burros de preencher. 10% de vocês aí, rodaram no Enem e no Pega Ratão. Mas tudo bem, a gente entende, a gente releva. Ok. E a última pergunta, que é muito importante, tá? Talvez seja a pergunta mais importante da pesquisa, é: você acha certo chutar o celular da mão do jovem que joga Red Dead Redemption 2 nele? Então, né, é uma pergunta extremamente importante e
74,3% se juntariam ao grupo da resistência do DJ. Tá vendo? Porque acham certo chutar o celular da mão do jovem que tá jogando É Red Dead isso, Redemption cara. nele, mano. É isso, Nossa, é que isso. coisa feia. Vocês são... É isso, cara. É isso. 25,7% acham errado. O cara vai assistir um filme, sei lá, do Tarantino, do Scorsese e coloca no 2x, chuta também, irmão. Chuta. Vai sair chutando. A verdade é que a desculpa pode ser, né, o cara tá jogando, mas os motivos pra chutar o celular, puta, são infinitos. O motivo pra chutar o celular do jovem não acaba. Abrir o TikTok, pode estar. a gente vai fazer outra pesquisa assim, com uma série de aplicativos que é justificável a pessoa chutar ou não. No próximo episódio próximo. Você tem que fazer uma pesquisa só com as pessoas respondendo a idade, pra gente saber se a gente para de xingar o jovem ou não nesse podcast. É verdade. Coloca lá, você usa TikTok? Posso falar mal? É verdade, se a gente continuar... Mano, se a gente continuar... O Will... Você está se sentindo ofendido com este podcast? O Will é o anti-jovem. A galera vai querer cancelar o Will. Eu, jovem, eu gosto de você. Eu não tenho nada contra você. É nóis, jovem. Tamo junto. Você parece o exército brasileiro. Isso aí. Tamo junto. Venha pintar meio fio. Venha cortar... Aliste-se no Apoia-se do Pompano. Gente, é isso aí. Muito obrigado pra todo mundo que respondeu as perguntinhas cabalísticas. Nós queremos fazer mais dessa interativa aqui com vocês a respeito dos assuntos que a gente debate. Por que não? Eu só não vou garantir todo episódio, tipo como esse episódio aqui do jogo difícil, do fácil e tal, porque é tempo, coisa de tempo, tá? Nesse aqui deu pra fazer, mas se vocês gostaram da ideia, se vocês gostaram dessa interativa de eu lendo a porcentagem aqui, e vocês querem mais em outros episódios futuros pra vocês interagirem, comentem aqui embaixo, tá? Que a gente vai estar lendo os comentários de vocês. Eu sou uma pessoa que lê todos os comentários, principalmente aqui do podcast no começo, que eu tô tentando ver o que vocês estão dizendo sobre ele, e daí a gente faz mais, beleza? Outra coisinha. Vai no Twitter do Spotify e comenta que você quer mais disso, entendeu? É verdade. Vão lá no @Spotify. A gente teve um começo muito bacana ali no Spotify, estamos gostando bastante do que está sendo as indicações dessa plataforma. A gente também tá no Deezer, a gente também tá em todos os agregadores de podcast, tá, gente? Vocês podem nos ouvir no YouTube, podem ouvir no Google Podcast, podem ouvir no Apple Podcast, se eu não me engano, né? Podem ouvir em tudo, que tem um feed RSS, você ouve a gente, beleza? Mas é isso aí. Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um episódio. A gente se encontra num próximo. Tchau! Tchau, todo mundo! Falou! Tchau. Editor, eu vou deixar aqui ó, no meu áudio, eu vou ligar o ventilador, tá muito quente. Me desculpe se ficar um ruído, você dá um jeito de tratar, você é muito bom. Obrigado, editor, beijo no coração. Olha, ou se quiser usar isso de easter egg, tá autorizado pra ver o que é a humilhação que o editor do podcast tem que passar. Eu sou editor também, me dá uma oportunidade de humilhar um editor, eu já sou humilhado sempre. Tchau, editor.